foi à Folha de São Paulo no último sábado propor um golpe de Estado ao presidente eleito em 2020. O senador Flávio Bolsonaro foi à Folha de São Paulo no último sábado propor um golpe de Estado ao presidente eleito em 2026. É isso mesmo, um novo golpe de Estado. Não é aquele de 2022. Agora é outro. Calma, respira fundo, vamos explicar. Essa é uma entrevista longuinha feita pelas jornalistas Thaís Oliveira, Mariana Holanda e Gabriela Biló, e vale ler na íntegra, mas vale igualmente fazer um resuminho aqui para a gente entender um pouco o que é que os caras pensam, ou ao menos como que eles argumentam tudo o que está acontecendo. Primeiro, o senador explica que Jair Bolsonaro jamais pensou em dar um golpe, imagina. O que ele buscou foram alternativas constitucionais para a situação que vivia. Não é discutir um golpe, ele diz, entre aspas, tá? Dentro da Constituição tem lá estado de sítio e estado de defesa, fecha aspas. O ponto que ele tenta fazer, e esse é o argumento que os advogados do ex-presidente querem emplacar, é de que tudo que Bolsonaro pensou em fazer naqueles meses finais de 2022 era rigorosamente legal. O Flávio, aliás, vai além, entre aspas de novo. Até porque não é um decreto que ele assina no mesmo dia, estão todas lá, tropas nas ruas, prende todo mundo, como naquela maluquice do plano punhal verde e amarelo. Se tivesse assinado, poderiam falar, realmente, ele iniciou um processo. Fecha as aspas do Flávio. Não é interessante? Ele admite que o plano punhal verde e amarelo foi feito. É o plano que chegou a considerar as mortes de Alexandre de Moraes, do presidente Lula e até de seu vice, Geraldo Alckmin. Flávio quase sugere que foi a revelia de Bolsonaro que se inventou esse troço. Se tivesse assinado, mas não assinou. Tem método nisso tudo. Eles sabem que a Polícia Federal tem prova de tudo. De que se pensou em fazer um estado de defesa ou um estado de sítio no TSE, que chegou-se a planejar o assassinato de quem poderia se opor ao golpe. Então não adianta negar, é preciso contar uma história que admita aquilo que pode ser provado sem admitir o golpe. Como é que faz isso? Bem, o punhal verde e amarelo o presidente não assinou. E cogitar estado de defesa ou de sítio, ora, isso está na Constituição, caramba. É inocente até. E olha, isso é verdade. A Constituição considera a possibilidade de estado de defesa ou de sítio. Só tem um detalhe. Era para quê? Para impedir a posse do presidente legalmente escolhido pelos brasileiros numa eleição regular, legal, aberta, com regras conhecidas. E ó, quem tá falando isso é um antipetista, tá? Ele é um antipetista. O Pedro Doria é um antipetista. E ele tá falando uma coisa correta. E ele vai dizer, isso aqui é um golpe. Com rigorosamente o mesmo sistema que usamos há 30 anos, uma eleição após a outra. A Constituição não prevê qualquer emergência, porque uma eleição foi promulgada e o presidente, do momento, a perdeu. Essa não é uma emergência. Esse é simplesmente o curso livre da democracia. Inventar um jeito de impedir a posse é a definição de um golpe de Estado. Sim. Mas aí nosso honrado senador fala de qual o plano para a eleição de 2026. Bolsonaro dá a benção a um candidato, esse candidato então faz um acordo de fazer uma anistia geral. Vamos lá, mais umas aspas do Flávio. A anistia é a saída honrosa para todo mundo, para o Supremo, para Alexandre de Moraes e para o Congresso, que está sendo muito humilhado em todo esse processo por ter deixado de defender institucionalmente parlamentares. É o novo Romero Jucá, né? Um grande acordo nacional com o Supremo, com tudo. Só tem um problema aí nesse cálculo. Lá atrás, interessava toda a classe política o fim da Lava Jato, que estava ameaçando prender todo mundo de todo lado. Aqui... Isso é uma mentira. Isso é uma mentira. Aí ele esquece o que o Moro fez na Lava Jato, né, Pedro? Porque você é defensor da Operação Lava Jato e das prisões em segunda instância. Só quem está com risco de prisão são os generais Bolsonaro mais um ou outro. Nesse processo, o Congresso não tem papel, não corre qualquer risco. Sabe sobre quem Flávio não falou? Sobre aquela turma que seu pai, no depoimento lá do Supremo na semana passada, chamou de malucos. Toda a galera presa após o 8 de janeiro sumiu do discurso do bolsonarismo. Por quê? Lá no ano passado, início desse, havia algumas pesquisas internas dos partidos políticos sugerindo que a prisão da raia miúda que invadiu os palácios na Praça dos Três Poderes era bastante impopular. Só que as grandes pesquisas nacionais não apontam isso.
Os líderes bolsonaristas nunca estiveram nem aí para aquelas pessoas. Foram todas usadas como massa de manobra para tentar criar um ambiente, uma GLO, que desse uma última chance para o golpe militar acontecer. Queriam botar o Exército no comando da segurança de Brasília, do Distrito Federal, né, na esperança de que um general pudesse apontar um canhão do tanque, sei lá, para o Planalto, e assim suspender a democracia brasileira. Não teve GLO, não teve golpe. Mas e o golpe novo, o golpe do Flávio? Ele quer do presidente apoiado por Bolsonaro, se ganhar, que enfrente o Supremo, que desobedeça diretamente uma ordem do STF, caso a corte decida que um perdão para os golpistas atuais é inconstitucional. Por que isso é um golpe? Bem, um golpe de Estado é a ruptura da Constituição por quem tem poder dentro do Estado para mudar a ordem política. De acordo com a Constituição, quem decide se algo é constitucional ou não é o Supremo, nenhum outro poder. Sim, isso quer dizer que o Supremo deve interromper qualquer decisão do Legislativo ou do Executivo se considerá-la fora da Constituição. Se um presidente ou parlamento decidem ignorar essa autoridade do STF, está rasgada a Constituição e um golpe aconteceu. Em que contexto Flávio Bolsonaro diz isso? No contexto da reaproximação de Jair Bolsonaro com Tarcísio de Freitas. Essa reaproximação muda muito o jogo eleitoral do ano que vem. Quer dizer, Flávio está mandando um recado. Tarcísio não poderá sair candidato como moderado. Para ter o apoio, precisa vir com a camisa da seleção, falando tá ok, comendo leite moça e um modo bolsonarista, olha, ligada toda. Vamos analisar? Eu sou Pedro Doria, editor do Meio. Sabe, a gente precisa conversar sobre que tipo de espaço existe para podermos falar abertamente sobre valores, sobre o que é sermos brasileiros todos, não os vermelhos de um lado, os amarelos do outro, sobre quem somos em conjunto. A gente não está tendo essa conversa. E esse é um ato de cidadania. Aqui no Meio, a gente defende a liberdade de ouvir 2, 3... Não, isso aqui, tchau. Não vai ter propaganda do Meio aqui, não. Para isso, a gente sabe, é preciso construir repertório. E olha, o Aliás, aos sábados, e às quartas, ele é candidato à presidência com Michele Bolsonaro de vice. Por um lado, isso fortalece a candidatura da direita. Tarcísio só abandona a disputa pela reeleição em São Paulo se tiver o apoio aberto de Bolsonaro. Se esse apoio for dado com Michele de vice, isso quer dizer que o PL não lança candidato próprio. Apoia os republicanos do governador. Mas quer dizer mais. Junta-se ao grupo Gilberto Kassab e o PSD, o que tira do jogo tanto o Ratinho Júnior quanto o Eduardo Leite. Tarcísio, sabe, ele é a liga desse projeto. Sem um apoio claro e inequívoco de Bolsonaro, ele fica em São Paulo, o PL lança outro candidato que não terá o apoio de Kassab, e o PSD lançará Ratinho ou Leite. Mas se Tarcísio sai, aí dá liga. Tem alguém por fora? Tem. O governador mineiro Romeu Zema e seu Partido Novo, né? Não tem partido relevante o Zema. Não tem dinheiro, por isso mesmo, para a campanha. É um partido nanico. E, de acordo com as pesquisas, as chances de decolar dele são mínimas. Tem, igualmente, o governador goiano Ronaldo Caiado, do União Progressista. Tem partido grande, tem dinheiro, está com dificuldade de sair de Goiás. Ele não decola. Claro que se estiver sozinho no jogo contra Lula e Tarcísio, tem algum potencial de crescer como candidato de quem não quer nenhum nem outro. Mas é uma corrida bem difícil essa, com quase todas as forças da direita fechadas no entorno de um nome só. Periga até o União puxar o tapete debaixo dos pés de Caiado. Então fica uma eleição com segundo turno impossível de prever. Pode dar Lula, pode dar Bolsonaro. Esse jogo é bom para o governo, tá? Ao menos de certa forma, porque, sabe, é bom para Tarcísio, mas não é de todo. Ele vai ter de se enrolar na bandeira bolsonarista e ainda mais se tiver Michele de vice, vai ser impossível se distanciar. Ele é Bolsonaro de novo na presidência, ou seja, Lula vai poder fazer campanha dizendo que precisamos derrotar os golpistas de novo. Sim. E sabe o que é pior? Se Tarcísio precisar mesmo responder a jornalistas que ele vai peitar o Supremo, que vai desobedecer uma decisão de inconstitucionalidade, ele já se expõe como alguém que está lá para pressionar a democracia brasileira, para dar um golpe de Estado. Essas duas coisas não aconteceram sem querer. Tem jornalista batendo a porta de Flávio Bolsonaro para que lhe dê uma entrevista como essa todo dia.
O depoimento de Jair Bolsonaro foi na semana passada, deu para sentir a temperatura do Supremo. Bolsonaro vai ser preso por ter iniciado o processo de um golpe de Estado. Ele não deu de fato o golpe, porque o alto comando do Exército não quis. Ele só tem um caminho, então, para se safar, o ex-presidente: é eleger um presidente que lhe dê perdão. Para isso, precisa unificar a direita, e só acontece com a candidatura Tarcísio. Mas Tarcísio, o Fábio está dizendo, tem de garantir algo em troca, publicamente, é dar o perdão, e quando o STF disser que crimes contra a democracia não são passíveis de perdão presidencial, desafiá-lo. Dizer que o Supremo não pode fazer aquilo que é seu papel constitucional mais importante, o de decidir constitucionalidade. Agora, o jogo está do lado de Tarcísio, é dele o próximo movimento. Aguardem as cenas dos próximos capítulos. Não vai ser sem emoção. Uma coisa importante de ser dita, tá? 2026 começou e nisso o Pedro Doria tá certo. O nosso campo tem que lembrar dia sim e dia também que esses caras querem dar golpe. Tá, o mote da campanha, o Lula vai ganhar essa eleição. O Lula vai ganhar a eleição de 2026. Eu tô dizendo sem medo de errar. Essa entrevista do Flávio Bolsonaro para a Folha de São Paulo tem que ser mostrada, reeditada e exibida em telão. Os caras não desistiram do golpe. Os caras não desistiram do golpe. A população brasileira tem que conhecer tudo a respeito disso. E nisso nós estamos concordando, sim senhor, com o Pedro Doria. Fala pessoal da Folha Democrata, que é Pedro Zambarda, editor do canal, falar um pouquinho a respeito da necessidade de vocês financiarem a Folha Democrata. Gente, a Folha Democrata é financiada através de um Pix chamado Folha Democrata, é o endereço do Pix, né? folhademocrata@gmail.com. Nós precisamos do nosso jornalismo financiado por vocês que são do nosso público, porque nós passamos vários perrengues aqui com o YouTube, vocês sabem muito bem. E mesmo assim, graças a essa comunidade muito unida, a gente conseguiu fazer lives históricas, acompanhar praticamente ao vivo a campanha do Guilherme Boulos, trazer informações exclusivas a respeito de Gustavo Gayer, de Olavo de Carvalho, de todos os bolsonaristas, combater as fake news e tudo o que a gente acompanha. Por R$80 no nosso Pix você ganha um curso de roteiro para série, o que é muito importante se você é artista, roteirista, se você lida com essas práticas da economia criativa. Outra forma de você colaborar também é se tornando membro aqui do nosso canal. Isso é muito importante para você fazer as suas atividades por aqui, porque você tem acesso a vídeos exclusivos e nós temos um curso de jornalismo básico para você poder acompanhar a partir de R$5, que é ministrado por mim. A gente tem aí quase uma dezena de aulas e muito conteúdo para você poder acompanhar. Meus caros, minhas caras, financiem o jornalismo independente, financiem o jornalismo que se posiciona à esquerda, financiem o jornalismo na internet, que traz informações confiáveis, checadas, que cruza informações e que trata você, que é o nosso público, de uma maneira muito séria. Vida longa e próspera, gente. Cuidem dos seus. Até mais. Tchau, tchau.